Olá, pessoal. É, aula quarta, espero que vocês estejam acompanhando. Aula quarta de grego antigo. A gente vai hoje falar sobre o verbo, que é talvez a coisa, talvez não, é a coisa mais importante da gramática grega. Isso é uma coisa, inclusive, que já os gregos sabiam, né? O Aristóteles, quando discute a língua, fala que o verbo é a parte mais importante. E para começar esse tratamento sobre o verbo grego, rema, eu vou ter que falar de duas coisas. Eu vou ter que falar. eh, Na verdade, antes deixa eu fazer um parênteses. Isso que eu vou falar é o modo como eu vou apresentar o verbo é um modo que vai permitir a gente de conhecer a língua em profundidade, tá? Então eu vou ter que falar de algumas coisas bem fundamentais, assim, sobre noções básicas de estruturas linguísticas e isso quer dizer que eu vou falar sobre duas coisas. Eu vou falar sobre um aspecto diacrônico, né, do grego ter dado o sistema indo-europeu, que tem uma característica específica, e vou falar da estrutura verbal do português como exemplo para a gente entender para a gente entender a terminologia. Então vamos lá agora, eu vou trocar aqui do slide pro iPad. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a explicação usando a língua portuguesa. E essa explicação que eu vou dar usando a língua portuguesa é relativamente simples. Então imagine assim, né? Em português a gente tem eh, a conjugação, por exemplo, os verbos terminados em ar, né? Como, por exemplo, o verbo falar. Aí lembra, a gente conhece do grego a palavra, a raiz e o tema, certo? Então aqui é relativamente simples. Aqui a raiz do verbo é fal, né? Então, raiz. Quando a gente pega, inclui a vogal temática da conjugação, então a gente tem aqui a raiz mais alguma informação, a gente tem o tema, certo? Mas quando a gente vai para outras conjugações, a gente vê isso mais simples, de um modo mais claro. Porque, por exemplo, aqui em falar, o perfeito de falar seria falaste, né? Aonde a gente ainda tem o a. Vamos pegar um verbo saber, por exemplo, né? Saber, sabe, sabes, sabe, sabemos, etc. Só que o perfeito é soube, né? Ele é uma raiz diferente. Na verdade, aquele não é a raiz. Essa mudança vocálica indica que é um tema diferente. Então a gente tem aqui um tema que vai ser usado para o presente, saber, saberei, para o futuro, saberia, para o condicional, saberá, futuro, sabia, que é o imperfeito. Agora, quando eu te digo eu soube, perfeito, soubera, mais que perfeito, porque o mais que perfeito usa sempre o tema do perfeito. O, im- o imperativo, o indicativo, desculpa, o tema do presente, ele é usado pelo imperfeito, pelo futuro, pelo condicional, né, futuro do pretérito, e aqui a gente tem o perfeito compartilhando o tema com o. E tem mais, né? A gente tem, por exemplo, o imperfeito do subjuntivo, soubesse. Não é sabesse, mas soubesse, certo? O grego, né? O verbo grego. O grego, ele
constrói todo o sistema a partir da forma mais simples, e a forma mais simples é a forma do chamado auristo. A gente vai ver o que é o auristo, mais para frente, e desse tema do auristo é que derivam outros 2 temas, o que a gente vai chamar de infectum e perfectum. Em terminologia moderna, essas são noções aspectuais. E o aspecto, ele é diferente de tempo, aspecto verbal é diferente de tempo verbal, porque o aspecto está relacionado a outros a um aspecto não temporal, por exemplo, a duração da ação. Quando a gente fala em português, eu falava, o tempo aqui é passado, né? Mais então, mais passado, só que a ação tem uma duração. Ela pode ser de 0,1 segundo, quanto de 1000 anos. Então, eu falava português quando eu era criança. Então, eu fui criança por muito tempo. Eu ia na janela quando minha mãe estava na cozinha. Talvez ela estivesse na cozinha 1 minuto ou 10, etc. O importante aqui é que é passado e a duração. Então, essa duração diz respeito, por exemplo, ao aspecto de duratividade, né? Agora, quando eu digo em português eu falei, ele também é mais passado. Ou seja, o tempo dessas duas formas é o mesmo, é o tempo passado. Mas eu falei é uma ação que não tem duração, menos duração. Por que não tem duração? Porque ela acontece imediatamente. Eu via um cachorro da janela toda vez que eu ia lá, então tem uma duração. Eu vi um cachorro, é uma vez, aconteceu e pronto, a ação acaba, né? Então esse infectum, perfectum, vem do latim, né? Perfactum, quer dizer terminado, e imperfactum, não terminado. E essa é uma noção aspectual. O grego, então, ele tem 3 temas verbais. Ele tem o tema do aoristo, o tema do infectum e o tema do perfectum, certo? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar. O grego tem 3 temas verbais. O tema básico, é o tema do aoristo. E do tema do aoristo derivam 2 formas. A forma do chamado, eu vou usar uma outra nomenclatura aqui, tá? A nomenclatura aspectual em linguística: perfectivo, imperfectivo. Ou seja, perfectivo terminado, imperfectivo não terminado, tem uma duração. Por exemplo, imagina o seguinte: o futuro e o presente, eles têm uma característica em comum. Eles são não terminados, eles são ambos imperfectivos. Por quê? Porque a ação ainda não terminou de acontecer, né? Eu falo português, eu estou falando português. Eu falarei português. Então, agora eu falei português, né? Eu falara português, eu tinha falado português antes do meu pai se mudar, etc. O tema do auristo, ele é o mais básico. E agora eu vou explicar para vocês de onde vem essa esse sistema do grego. O grego é uma língua indo-europeia, assim como o latim e o português que descem do latim são línguas indo-europeias. Em indo-europeu, existia um sistema em que as raízes verbais tinham chamado 3 graus de alternância. É o grau E, o grau O e o grau zero, certo? O grau E, o grau O e o grau zero. Então, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo aqui com um
com o verbo leipo, que é um dos verbos regulares usados para explicar esse fenômeno em grego. Eu vou usar a raiz do presente, certo? Leipo. Leipo quer dizer sair, abandonar, algo assim, deixar, tá? Eh, faltar, abandonar, sair. Leipo. Aí a gente vê aqui uma variação. Por exemplo, se eu fosse fazer uma forma do passado usando o tema, o auristo, eu teria algo assim: li e a desinência on. E se eu for construir o perfeito desse verbo, eu teria a forma le, a reduplicação, loi, pá. Agora, olha só aqui que interessante. A gente tem aqui, no presente, a raiz lip, que é a forma mais básica, ou seja, é a forma em grau zero, e leip é a forma em grau E. E loip é a forma em grau A. Em grau O, desculpa. Né? Ômicron. Bom, o grego tem essa variação nas raízes, e a forma mais básica do verbo, ela é o auristo. Mais básica é a forma do auristo. Essa palavra vem de aoristos, não determinação, sem determinações. Esse oristos, é da mesma raiz de horizo, né, que quer dizer colocar um limite. Esse horizo é de onde vem a palavra horizonte em português, tá? E então, para recapitular, do tempo auristo nascem os outros dois temas, aquele do imperfectivo, ou seja, não terminado, e do perfectivo, terminado. E desses dois tempos verbais aqui, a gente tem todas as formas verbais possíveis. Certo? Então agora vamos ver uma coisa importante assim, já. Vamos ver o que o Aristóteles fala sobre o verbo. Aliás, sobre o substantivo e o verbo, né?